Peraí só um minuto. Doutora Marislene, seja bem-vinda a esta casa. Nós tivemos aí nos últimos dias um clamor geral da classe de enfermeiros, técnicos de enfermagem, parteiras, que, através do governo federal, teve aí o piso aprovado, e a gente acompanhou de perto isso aí e viu os valores que foram depositados pelo Fundo Nacional de Saúde nas contas do município e algumas instituições também que prestam o serviço na cidade de Araguari, na atenção secundária e até mesmo terciária. E a intenção do chamamento da senhora a essa casa é que a senhora possa esclarecer para a gente como vai ser esse repasse. Hoje nós tivemos aqui a notícia de um projeto de lei encaminhado pelo senhor prefeito, onde ele complementa o valor do piso, não na sua totalidade, em Araguari, não impactando sobre as outras benfeitorias, os outros merecimentos, benefícios dos servidores. E o IBAM colocou que esse projeto ele tem alguns vícios por ser inconstitucional, por uma lei menor não poder suprimir uma lei maior. Então, nós queríamos saber da senhora sobre esse projeto. Ele está aqui para ser apreciado por essa casa, e nós estamos, assim, com o mesmo receio que aconteça com ele, do mesmo jeito, do parecer do piso dos educadores. E como foi esse consenso, como que foi regulamentado esses valores que poderão ser apreciados por essa casa através do projeto de lei, e fique à vontade para discorrer sobre o assunto. Bom dia ou boa tarde? Boa tarde. Né? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para a gente conversar e esclarecer sobre um assunto tão importante que realmente tem impactado muito, né, na vida, realmente até na saúde mental dos nossos profissionais, né? Porque o piso era algo tão esperado, né, pela classe de enfermagem, uma luta que eles têm aí há muito tempo. E essa determinação do piso, do valor, da carga horária, do que iria ser repassado, isso foi totalmente governabilidade da União, né? Então, nós aqui, enquanto gestores municipais, né, os próprios conselhos regionais, né, o Conselho Regional de Enfermagem, não teve governabilidade sobre essa decisão do cálculo do piso e de como que ele foi realmente aí aprovado, né, a forma que ele foi aprovado. Então, eu vou começar apresentando o que contém esse piso, né? De que forma, né? Quais são os benefícios que o Ministério considerou, o Ministério da Saúde e, basicamente, né, o STF, né, o Superior Tribunal Federal, para o cálculo. Eu queria aquele outro, isso, o que entra na composição. Então, pessoal, o que entra na composição do salário base do piso da enfermagem? A gente fez, Eunice e Claitinho, uma reunião com todos os profissionais da classe, quando realmente foi definido a fórmula de cálculo desse piso, explicando e colocando para eles o que foi que o Ministério da Saúde, através da plataforma do InvestSUS, colocou para a gente de recebimento, qual que era a carga horária e qual que é o valor de piso por cada categoria, para orientá-los de como que foi o cálculo, né, para que eles entendam que isso não é uma governabilidade, né, da gestão municipal, como você colocou aí, existe uma lei maior que definiu isso, e como que o STF determinou esse cálculo. Então, o que entrou na composição do salário básico? Até o dia que a gente marcou a reunião, minutos antes da reunião iniciar, houve uma troca de como que foi esse cálculo. Então, a gente está sempre atualizando com as notícias do Ministério da Saúde em relação ao piso da enfermagem. Mas a última colocação foi exatamente essa. O que entra na composição? Vantagens pecuniárias fixas, gerais e permanentes. Se tiver parcela oferida em gratificação por desempenho. E a vantagem pecuniária individual definida em lei de forma geral. Só um minuto, Marislene. Quando eu convido alguém para ir na eu ouço, eu respeito, eu peço aos colegas que possam fazer isso.
Obrigada, Eunice. Então, isso é o que entra na composição do salário. E o que é que não entra? Porque antes tinha essa questão de, por exemplo, eu tenho um funcionário que está aqui há 15 anos. Então, ele tem, por exemplo, 3 quinquênios para receber. Esse piso praticamente não vai impactar na vida dessa pessoa, desse funcionário, certo? Isso foi tirado da composição do salário básico para o cálculo do piso da enfermagem. Eu estou explicando dessa forma porque vocês são representantes da população. Federal, só o piso. Aí, se tem uma legislação local... Sim, mas nós estamos ainda na questão federal. Não estou falando desse projeto de lei ainda, só para vocês, Entendi. como representantes do povo, a hora que vocês forem explicar, vocês têm evidência de como que vocês explicam essa situação. Então, acho que fica claro o que entra no piso e o que não entra no piso, acho que é a primeira situação. Porque tem pessoas que falam assim, então eu ganho o meu quinquênio, o meu piso vai impactar em todos esses outros benefícios. É o que a pessoa pensa. Não. Né? A forma como o STF definiu o piso da enfermagem, ele colocou o que entra na composição desse salário básico do piso, e isso não vai ter impacto, benefício nos outros benefícios, como o quinquênio, por exemplo, como o adicional de insalubridade, como gratificação por título. Entende que, na verdade, se a gente for raciocinar o que entra no cálculo desse piso, é como se ele não fosse um piso que ele vai impactar no salário básico e em todos os outros benefícios que advêm do salário básico. Ele vai ser mais um complemento de salário do que um piso efetivo. Esse é o primeiro ponto. Isso a gente não tem governabilidade sobre isso. Isso foi decisão do STF. Aí, como que a gente fez esses cálculos? Outra coisa, quando foi falado sobre piso de enfermagem, uma das coisas que a gente ficou impactado e a gente demorou para ter essa resposta era baseado em qual carga horária esse piso ia ser aprovado. Até bem pouco tempo antes de se iniciar essa questão do piso e dele passar para os municípios informarem quais são os profissionais que tinham direito ao recebimento, a gente não sabia qual carga horária que esse piso ia ser aprovado. E ele foi aprovado para a carga horária máxima, de 44 horas semanais. Só que os nossos funcionários, exemplo, os nossos enfermeiros são de 20 horas semanais. Os nossos técnicos são de 30 horas semanais trabalhadas. Já o contrato do enfermeiro de 20 horas, que trabalha 20 horas, ele é de 24 horas no contrato. Do técnico de enfermagem que trabalha 30 horas, ele é de 36 horas no contrato. Então, quando veio esse piso, a gente reuniu todo mundo, porque a gente teve esse tempo, que bom que o Ministério da Saúde deu esse tempo, para a gente organizar e ver carga horária contratada, carga horária que estava no CNES, porque o CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o Ministério da Saúde ia linkar, ia fazer a contraprova do que estava no InvestSUS, que é uma plataforma do Ministério que tem lá os nossos profissionais e o valor de piso de cada categoria, com o que estava no CNES. Antes disso, nós, o município de Araguari já se antecipou, a Secretaria de Saúde organizou toda a parte do CNES, para que todo funcionário que fosse enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, a gente não tem auxiliar no nosso cargo, foi todos transformados em técnicos de enfermagem, estivessem adequadamente cadastrados nesse CNES. Mas quando veio esse cálculo, eu vou falar para o cálculo para vocês entenderem. A gente entrou, fez essa reunião com todos os profissionais e cada referência técnica da unidade ficou de checar o que estava no InvestSUS, na planilha do InvestSUS, e o que era realmente efetivado dentro da unidade de saúde. Então, a gente teve esse tempo para organizar, para qualquer inconsistência, qualquer inconformidade do que foi passado pelo Ministério da Saúde, o que realmente era efetivado no município, que a gente tivesse tempo de corrigir. Esse tempo tinha sido dado até o dia 1º de setembro, Fernando? E agora o Ministério prorrogou para que a gente informe novamente se há alguma irregularidade no cálculo, se há alguma inconsistência de carga horária, até o dia 15 de setembro. Então, nós estamos nesse movimento com todos os serviços de saúde do município, para que seja atualizado esse cadastro no CNES, para que realmente a gente receba o valor financeiro adequado, para não haver mais prejuízos para a classe. Então, bem didaticamente, como que a gente calcula, até para vocês orientarem, assim, não a gente, como o Ministério calculou, e a gente fez um resumo aí, e aí eu quero agradecer demais a minha parceira que está aqui, a Fernanda, que é uma pessoa
excepcional ser humano e excepcional profissional, né, que tem nos ajudado muito, né, nesse entendimento. Tanto que eu acho que o entendimento foi claro. O que não está claro é que não estão aceitando da forma que foi, porque acham que não tem um impacto como era o esperado. Então, o enfermeiro que, por exemplo, nossos enfermeiros de PSF, NICE, que trabalham 40 horas semanais, 8 horas por dia, o contrato é de 44 horas. Eles vão receber, por essas 44 horas semanais, um piso de 4.750. Quando a gente olha para o nosso enfermeiro, como o nosso município sempre, né, tenta privilegiar o funcionário, o salário básico deles é acima desse valor do piso. Ou seja, o que eles vão receber? Nada. Né? Porque as 44 horas semanais deles é acima de R$5.000 que eles ganham. E o piso é 4.750, ou seja, a gente não vai reduzir salário, mas a gente também não tem como repassar nada, porque é isso que o Ministério da Saúde vai nos repassar. Né? E a gente não pode inventar recurso financeiro, é exatamente esse recurso que o Ministério vai passar. Um enfermeiro que trabalha, por exemplo, lá 30 horas, a gente pega essas 30 horas, multiplica pelo valor de piso e divide pela carga horária que o piso exige. Então, eu trabalho 30 horas, o meu piso de 44 é 4.750. 30 vezes 4.750 dividido por 44. Ou seja, esse enfermeiro que trabalha 30 horas, a gente não tem esse profissional aqui, né, enfermeiro de 30 horas, a gente tem ou de 20 ou de 40, ou seja, 24 ou 44. Ele receberia R$ 3.238. Aí, se ele já tem um salário básico, vamos supor, né, de R$ 2.200, né, por exemplo, vai receber, não, aí para 3.238, ele vai receber R$ 1.000. Entende que o piso, ele acaba sendo um complemento de salário e não verdadeiramente o que a gente chama de piso, né? Já o técnico de enfermagem, por exemplo, um técnico de enfermagem, a gente não tem nenhum técnico de enfermagem que trabalha 44 horas, os nossos técnicos trabalham 30 horas. A gente tem 5 técnicos de enfermagem só, que eu acho que o Tiãozinho até acompanhou todo esse processo, né, que são os únicos 5 técnicos do município que fizeram um concurso para 40 horas para a estratégia de saúde da família. Então, pensando nesse técnico de enfermagem, que a grande maioria nossa é de 30 horas, o piso deles ficaram em R$ 3.325 para trabalhar 40 horas, mas eles trabalham 30. Então, a gente multiplica pelo número de horas trabalhadas, divide por 44, eles vão receber R$ 2.267,5. E aí, isso retira do salário básico deles, vai dar, às vezes, R$ 500, R$ 400 de acréscimo salarial. Então, eu acho que com isso dá para entender por que não se aceita, ou por que não estão satisfeitos, e com razão, né, a classe, porque, na verdade, está tendo um complemento de salário, não um piso. Um piso focado em salário básico, que vai impactar nos outros benefícios. Então, por exemplo, se o meu piso é 3.325, pensando no técnico de enfermagem, e ele está lá, esse valor como base, o meu quinquênio aumenta, minhas férias aumenta, o meu décimo, tudo vai aumentar, porque está em cima do básico, entende? Insalubridade, todos os outros benefícios vão ter um impacto. Esse aumento, então, de R$ 400 vai ser no piso? A gente vai pegar, é o piso que foi calculado, do salário básico, ele vai ter um aumento, ele vai, eu recebo 1.800 agora, vai passar para 2.267. O salário base. Não, ele vai estar à parte. Ele não vai estar no salário básico. Vai dar. Entendeu? Mas isso, Nice, isso veio lá de cima, gestão federal, que colocou decisão de STF, que colocou que é dessa forma. Então, entende que, né, todo mundo que faz, né, que está no legislativo, que faz as leis, precisa realmente isso ser reestudado, mas no momento é isso que nós temos. O governo, o Ministério da Saúde, liberou em torno aí de 7 bilhões e 400 milhões de reais para o país inteiro, para que se pague esse piso dessa forma de cálculo, certo? O que a gente tem visto aqui é que, ao mesmo tempo que tenta cumprir uma lei federal do piso mesmo, existem as legislações locais em relação a alguns benefícios. E, se for pagar o salário base mesmo, piso, lá, sem ser um complemento, vai impactar
vai impactar em todos os em outros todos os outros benefícios, e que também vai dar um impacta na impacto folha de pagamento, no limite prudencial da folha, e que impacta também em ter recurso financeiro para concorrer. E se acontecer de ter um parecer aqui do jurídico, do IBAN, em relação a esse projeto também, porque eu vi aqui que também é uma complementação, né, do salário, vai vir separado, não vai vir lá como salário base, a gente corre o risco de, se aprovar ou se reprovar, de não poder esse assunto voltar a essa casa durante esse ano. E existe recurso na saúde para que seja... Quantos servidores são que estão nessa situação? Exatamente. A gente fez até uma diferenciação aqui, para vocês entenderem, da questão de quem está no município que eu falo, Secretaria Municipal de Saúde, basicamente, a atenção primária, né, CAPS, policlínica. Então, de APS, são 138 profissionais, né, que estão que está lá na planilha do Investe SUS, né, para a gente, que veio como cadastrado nos serviços de saúde municipais. Da prefeitura, isso na atenção básica, 138 profissionais da APS só da atenção primária, que estão nas unidades básicas de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Da prefeitura, incluindo policlínica, os CAPs, 186 profissionais. Quando a gente pensa na rede de saúde toda, porque esse dinheiro vai vir para o fundo municipal, para o fundo fazer essa gestão e repassar para todos os outros serviços de saúde, todos os hospitais, né? Então, a gente tem aqui os hospitais, o Instituto Nefrológico, né? Santa Casa, HUSF, Padre Júlio, UPA, somando todos esses, dão 681 profissionais, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, que irão receber o piso. Aí, todas essas instituições estão atualizando seus dados e até 15 de setembro a gente informa novamente o Ministério da Saúde e aí o Ministério da Saúde já tem recurso financeiro para o último quadrimestre, maio, junho, julho e agosto, que vai ser pago esse piso. Doutora, e como vai ser feito esse repasse? Porque eles têm perguntado bastante, né, para a gente, o pessoal da Santa Casa, lá do Sagrado Família, como que vai ser feito esse repasse? O dinheiro vem para o fundo municipal, essas instituições que nos passam a listagem desses profissionais, certo? A gente tem lá no nosso QNES, né, todos os nossos funcionários listados. Então, cada instituição vai ser responsável por passar essa listagem e a gente vai fazer o repasse para a instituição. Ah, tá. Obrigada. Nada. 1.005 servidores que terão direito à complementação do piso. Toda a rede hospitalar, 681. 186 e 138. 138. Só que quando você não pode fazer essa soma desse jeitinho que você fez. A gente separou a APS, que está dentro da prefeitura, que está dentro dos 186. É porque a maioria dos funcionários estão dentro da APS. Então, 186, né, está dentro da prefeitura geral, certo? O 138 já está nessa primária, conta. Os outros que fazem a atenção secundária e terciária. O 186 inclui a primária, né, e a secundária, saúde mental e toda a prefeitura, tudo que é linkado, incluindo, né, profissionais que estão dentro do departamento da Secretaria de Saúde, né, porque a gente tem profissionais de enfermagem na epidemiologia, a gente tem lá na atenção primária mesmo, né, a gente tem profissionais em outros setores, lá na regulação, né. Como o Padre Júlio e a UPA é terceirizado, é repassado o recurso para eles e eles repassariam para os servidores. Mediante a listagem oficial, né, a prestação de contas, porque quem vai prestar conta, independente de ser terceirizado, somos nós, município. Doutora, eu já estou satisfeita, vamos aguardar aí o parecer jurídico da casa, vamos ver se dá certo desse jeito, né? Mas eu tenho minhas dúvidas, porque o projeto fala aqui, o valor da assistência financeira não integra o vencimento ao salário base dos servidores, e aí é o mesmo caso dos educadores, que a gente teve o parecer. Mas vamos aguardar o parecer do IBAN e, da minha parte, eu estou satisfeita com seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Algum vereador a mais quer fazer alguma explanação?
Que ótimo. Não, Porque aí vocês repassam as informações corretas. Isso é muito importante, né? E a gente reflete sobre como que a gente pode atuar para estar melhorando essa situação. Porque eu acho que é uma situação que Em relação ao precisa ser Quinéias, melhorada. não tem mais ninguém sem estar inscrito lá, não? Não, está todo mundo. Amém. Amém. Doutora, primeiramente, eu ia agradecer. A senhora nos recebeu, acatou o convite, né? E, assim, deu para ter mais ou menos uma noção, através dos esclarecimentos aqui das folhas, deu para a gente, já estava falando, eu estava aqui, mas eu estava olhando e analisando aqui a situação da questão do piso dos enfermeiros. Eu sei que aí tem vários vereadores, eu não vou citar, se eu for citar nome aqui, não, vai falar, eu tenho que falar todo mundo. Então, assim, em nome da classe dos vereadores que tem lutado, cada um aqui defende uma bandeira, eu acho que é muito importante, nem um não atravessando o outro, mas se somando por esforço em prol dos enfermeiros, dos funcionários públicos. E aquela hora eu até fiz um questionamento, o vereador Joãozinho ele que milita muito na causa sindicalista, explicando em relação à Santa Casa. Quando a gente faz alguma coisa no sentido, doutora, é porque alguém nos cobra. Sim. Né? E aí as informações estavam um pouco desencontradas em relação, passou a verba para a Santa Casa? Não passou? Então, assim, o pessoal tem nos perguntado, até não justifiquei muito o vídeo, vocês estavam sentados ali, eu não quis entrar nesse... Hã? De lá da Santa Casa? Eu expliquei. Tem que aprovar aqui, apreciar. Não, então, assim, eu vejo que a casa ela não vai ter dificuldade para fazer isso, né? Então, se depender do legislativo, o funcionário ele não vai ficar na mão. Eu acho que é primordial que a gente possa fazer isso aí, pelo menos para dar uma resposta ao enfermeiro, né? Que muitas vezes deixa de atender a própria família, se sacrifica muito. Eu fui presidente da Comissão de Saúde, 2 mandatos, nós fomos juntos. A gente passa a entender como que funciona a dinâmica de cada enfermeiro. Então, parabéns e sucesso aí, né, mais uma vez, e que a gente possa, através de pequenas coisas, realizar grandes coisas aí em prol do cidadão araguarino, dos funcionários aí, né, dos enfermeiros aí. Agradeço aí e, mais uma vez, parabenizar também, agradecer bem as ruas de lazer da saúde. Eu falo uma coisa que ela é muito lógica, né, a gente tem que estar no meio do encontro com a população. Eu acho que essas ruas de lazer nos proporcionam o momento em que a mãe, às vezes, não leva a criança na unidade de saúde, mas na rua de lazer, além da criança dela receber todo um atrativo de picolé, aquele monte de coisa boa, ela tem a chance de estar ali vacinando sua criança. Né? Então, como eu falei, vereador Eunice também, nós já fizemos um pacto para que o ano que vem colocamos emendas de novo e que possa sequenciar, mas não briga comigo não, que foi eu que escolhi a agenda não, viu? Não briga comigo não. Próximo é sua. Mas, assim, muito feliz, viu, vereadora? E todos os vereadores que entenderem que tem uma ideia boa, que quiser fazer uma parceria em relação aos emendas impositivos, nós estamos abertos aí, tá? Muito obrigado aí pela vinda e a gente agradece. Mais algum vereador? Marislene, a nossa vereadora Ana Lúcia amanhã irá te homenagear com o título de cidadã honorária, né, Ana? Até me Então, fiquei muito convidou, eu feliz, assinei com ela. extremamente feliz E com eu isso. costumo dizer que a hora que alguns servidores dessa cidade aposentarem, vai ficar uma lacuna muito grande, principalmente na atenção primária, onde a senhora aí dá uma aula, dá um show, e deixar bem claro que se o projeto for considerado inconstitucional, eu primo pela legalidade, o prefeito terá que achar uma outra saída para repassar esses recursos aos nossos servidores. O que Muito o prefeito obrigada. quer realmente minimizar, né, esse impacto negativo que foi aí da forma como esse piso foi aprovado, né, e valorizar o profissional de enfermagem. E é lógico que ele vai, junto com vocês, definir a forma legal de ser feito. Porque né, essa lei, se a gente aprovar, ela pode ser derrubada a qualquer momento. Isso, Doutora proteção Marislene, dele. gostaria que a senhora fizesse as considerações finais da senhora. Obrigada. Eu poderia esclarecer o vereador Cláudio Coelho Pode, daquela sim. situação? Vereador, pediu para eu esperar. Tudo bem? Vereador, com relação ao ofício, né, que o senhor leu aqui, referente ao consultório odontológico em Águas Claras. Realmente houve um equívoco na questão da zona rural, da resposta
de qual local da zona rural. Aquela resposta, né, de ter um consultório móvel lá, seria em relação à Florestina e não Águas Claras. Águas Claras já está tudo certo em relação à emenda, né, que o senhor realizou, e a gente agradece muito esse recurso financeiro. Posso continuar, professor? Tá. Então, em relação à emenda, o recurso financeiro, né, já foi feita a aquisição do consultório odontológico portátil, que é diferente de uma unidade móvel, né, como se fosse um ônibus. É o consultório odontológico portátil para Águas Claras. Então, ele já foi feita essa aquisição, a obra já está praticamente né, finalizada, e o que a gente vai aguardar agora para realmente colocar esse consultório odontológico portátil, que é o mesmo que a gente leva, por exemplo, a Santa Casa, quando a gente vai fazer, né, os procedimentos, né, de odontologia nos pacientes com necessidades especiais, é o mesmo tipo que a gente fala, né? Com a sua emenda, foi comprado, né, esse consultório, a obra já está sendo finalizada, e o que a gente vai esperar agora, vereador, é só a homologação do concurso, para a gente chamar a equipe para estar trabalhando lá. Entendi. Então, a gente pede desculpa, eu peço desculpa, né, em nome da Secretaria de Saúde, do Soraya, que foi só um equívoco no nome, né, na resposta ali em relação à zona rural, mas está tudo certo. Entendi. Tá certo? Agradeço, senhora, porque lá na nossa resposta, lá não fala Florestina, lá fala Água Clara. Sim. Né? Mudaram, infelizmente. E aí, assim, ela já tinha dado a orientação de como deveria ser a resposta, só que enviaram com aí, com assim, o nome só para errado. complementar, só acontece comigo. Oi? Só acontece comigo. Obrigado, doutora Morislene. A senhora sempre será bem-vinda a essa casa. Muito obrigado pelos esclarecimentos, inclusive aí pelo pessoal da enfermagem aí que está aguardando ansioso como seria repassado esse piso. Muito obrigado, Tá senhora. certo. Eu que agradeço, gente. Obrigada.